Bom dia a todos, que Jesus possa nos envolver nessa manhã chuvosa, para que possamos aprofundar um pouco nessa parábola de Jesus, que se encontra no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo este intitulado Os Trabalhadores da Última Hora. E essa parábola tem duas particularidades específicas que eu gosto de enfocar sempre. É que esta parábola é a única parábola que Kardec não faz nenhuma nota, ele não faz nenhum comentário. E é interessante, né, nos perguntarmos por que Kardec não falou nada a esse respeito, por que ele preferiu se calar, deixar que a espiritualidade comentasse um tema tão profundo e tão específico. E a segunda é porque essa parábola nos traz, para explicar a justiça divina, nos traz uma contradição de explicar a justiça divina por uma contradição em que esse pai, esse dono da vinha, sai, contrata os trabalhadores e paga o mesmo salário por horas diferentes de trabalho, né? Então esse é o meu convite para essa manhã, para que possamos então refletir sobre essas contradições e percebermos as nossas contradições e não da parábola, né? Bom, vamos então ao texto do Evangelho. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a salariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a vinha. Isso está em Mateus 20, versículo 1 e 2. A expressão, então, agora vamos pegar cada partezinha e fazer ir desmembrando esse texto para que nós possamos aprofundá-lo. Há várias formas de se trabalhar uma parábola. Por que Jesus falava em parábolas? As parábolas, elas são pequenas histórias, pequenas alegorias que nos trazem um fundo moral, um fundo doutrinário que diz respeito a toda a humanidade. Então não é por acaso que ele nos falava dessa forma. A expressão reino dos céus, então, é comum no Evangelho, referindo-se ao estado de plenitude espiritual que será alcançado de forma ativa, perseverante e corajosa, jamais como concessão ou graça divina. Segundo a doutrina espírita, então, o ser humano atingirá esse estado de perfeição por meio do conhecimento e transformação moral obtidos nas inúmeras reencarnações do plano espiritual. Então, quem está adentrando a casa pelas primeiras vezes, esse é o objetivo da doutrina espírita, né? Levar o indivíduo, a atingir uma plenitude espiritual. E essa plenitude não se dá em uma única encarnação. Ela é um processo contínuo, um processo longo, onde o espírito vai se desenvolvendo desde de quando ele é formado, de quando ele é criado por Deus, até ele chegar às esferas da perfeição. Então isso é um tempo longo. É como pensarmos na vida acadêmica, né? Nós colocamos a criança lá nas primeiras fases da vida, no jardim, no pré. Agora ainda antes, né, nós temos antes da pré-escola tem lá o maternal, que vai desde bebezinho essa criança tendo uma vida já acadêmica, e ele vai passando pelas séries iniciais, o ensino fundamental, até atingir o ensino universitário e depois uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, PhD, livre docência e assim por diante. Então, isso não se dá num ano apenas. Se a gente fizermos essa analogia vida espiritual, a evolução se dá dessa forma. O que seria pai de família, então, da parábola, né? O pai de família é Deus, é o Criador, né? A vinha somos todos nós, a humanidade. E o trabalho é a aquisição das virtudes que devem enobrecer as almas. Então, são essas virtudes que nós necessitamos para ir avançando nesse processo evolutivo, nesse processo de crescimento enquanto espírito. Para realizar esse desiderato, uns precisam de menos tempo
e outros demais, conforme cumpram o bem ou mal os seus deveres. É como o acadêmico mesmo, né? Alguns reprovam, aí eles precisam de 2 anos para fazer uma mesma série, outros passam com mais facilidade. Então, esse tempo maior ou menor vai depender muito do ser que está aprendendo, que está adquirindo esse conhecimento. O prêmio, entretanto, é um só, né? Espiritualmente falando, seria a alegria, o gozo espiritual decorrente da própria evolução alcançada, né? Rodolfo Caligares fala isso nesse livro maravilhoso das parábolas evangélicas. Ele nos diz que esse é o prêmio, o salário seria a plenitude de ser um espírito evoluído, um espírito puro, né? A afirmativa sair de madrugada e assalariar trabalhadores para a vinha indica o supremo dinamismo do trabalho no bem, caracterizado por ser diligente e produtivo, não perde tempo e começa cedo. Então, o pai, ele está ativo a toda hora, não existe madrugada para Deus, né? É trabalho incessante e pensamento é tarefa, é trabalho, o pensamento divino é criador. Como é prioritário o progresso humano, o Senhor tem enviado ao planeta espíritos missionários desde as eras mais remotas. Nós temos acompanhado na história da humanidade grandes espíritos que já vieram na Terra. Podemos falar o próprio Cristo, que é o nosso governador do planeta Terra, é aquele que presidiu desde a formação, antes ainda, quando eles se reuniram, antes da formação do planeta, e isso está maravilhosamente descrito no livro A Caminho da Luz, onde nós vamos entendendo como foi esse processo da formação da Terra. Outros espíritos que vieram, desde os filósofos lá, Sócrates, Platão, que foram seres muito inteligentes, com um grau de evolução grande. Outros ainda, temos Buda, temos várias pessoas que tiveram aqui, Gandhi, Madre Teresa, tantos exemplos, o próprio Divaldo, Chico Xavier, são espíritos que vieram com uma missão na Terra. E se pensarmos, nós temos as nossas pequenas missões, tarefas, provas, expiações, mas elas também são importantíssimas para nós, porque são elas que nos faz evoluir um pouco mais a cada dia, né? Porque senão a gente pensa nesses seres tão evoluídos e a gente acha, não, nós nunca sairemos dessa condição. Não, a natureza evolui e nós precisamos sair. E ali diz, o trabalhador precisa fazer o trabalho. E que trabalho é esse que nós necessitamos fazer? Vamos entendendo um pouco mais que tarefa é essa que nós temos que desempenhar. A evolução espiritual é uma meta divina definida desde que ocorreu o processo de humanização do princípio inteligente. Isso é na madrugada da vida humana, quando o espírito era simples e ignorante. Porque o espírito foi criado simples e ignorante e ele passa... antes de ser um espírito, ele é um princípio inteligente que vai estagiando no reino mineral, no reino vegetal, até chegar no reino animal, e aí ele se torna um princípio inteligente. Então, ele tem todo um trajeto, uma caminhada, né? Então, é na madrugada da vida, há muito tempo. A vinha é a própria humanidade, somos todos nós, né? O grande campo de aprendizado que precisa envolver pelo trabalho subsistência e pelo trabalho espiritual, firmado nos testemunhos, sacrifícios e doações incessantes, que assinalam a via de progresso de todos os povos e em cada indivíduo. Então, Chico Xavier está dizendo isso no Pão Nosso, e ele fala que esse progresso é tanto coletivo, quanto particular, individual de cada um de nós. Então, a humanidade necessita evoluir, a Terra necessita evoluir enquanto coletividade, o Brasil precisa evoluir, os outros continentes, né? E a Terra em si. Então, há uma evolução coletiva e automaticamente nós, indivíduos, precisamos evoluir também. Em outras palavras, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino, né?
O texto evangélico esclarece que o pagamento ajustado dos trabalhadores foi de 1 denário ao dia. Então, a parábola mostra um valor específico, né? 1 denário ao dia. A gerência divina, então, sempre atenta e atuante, sabe ajustar o trabalho em nível da conscientização e do entendimento do obreiro. Nesse contexto, é possível definir o tipo de compromisso que cada um pode oferecer à vinha, identificando a equação produção versus benefício. Então, o tanto quanto eu produzo é quanto eu recebo. Essa é a nossa justiça aqui na Terra, não é? A gente paga diarista por um dia, a gente paga por mês, então há vários tipos de pagamento. Sendo assim, o Pai Celestial disponibiliza o serviço ao trabalhador, o local onde ele deve atuar, que é a vinha, e também a forma do valor da remuneração. Então fica muito bem estabelecido, muito bem esclarecido, né? O filho ou trabalhador recebe a oportunidade de progredir no campo que lhe foi destinado, selecionado em função da experiência que possui. Então, a cada um segundo as suas obras, né? Cada um faz aquilo que lhe compete, cada um faz o que ele tem em essência, o que ele já tem para poder oferecer. A parábola nos mostra que há um plano diretor, sábio e inteligente, que define o processo evolutivo da humanidade. Nada é feito de improviso ou de forma eventual. Implica estudo, planejamento e estratégias seriamente estipulados, a fim de que o sucesso esteja assegurado. Então, se nessa vinha há um estudo, há um planejamento, há estratégia, e aí a gente olha o Brasil como está hoje, a gente fala, meu Deus, isso é um caos? Não. Há uma ordem no caos. De alguma forma, há uma necessidade de vivenciarmos o conflito, de vivenciarmos a dificuldade financeira, a dificuldade política, a dificuldade econômica, as doenças, a guerra, enfim, é necessário para a própria psique se desenvolver e nesse desenvolvimento ele ir criando o que a gente chama na psicologia de uma função transcendente, ou seja, criarmos uma saída criativa para o conflito, uma saída criativa para a doença e para a morte, né? Então, se nós olharmos a parábola, ela nos diz, calma, né? Há uma ordem nesse caos que às vezes a gente acredita que exista. Então, quando nós olhamos a parábola e sentimos esse estranhamento de que pai é esse que paga da mesma forma todos os seus filhos por horas diferentes de trabalho, é o mesmo estranhamento que a gente sente diante de quando a gente liga a televisão e vê tantos escândalos políticos, econômicos, financeiros, morais, doenças que nos acolhem todos os dias. É o mesmo estranhamento, né? E aí a gente pode chamar isso em psicologia de transferência e contra-transferência. Eu sinto em minha psique, em meu corpo, porque corpo é psique, sensações e sentimentos decorrentes de eventos externos que refletem um evento interno. Então, quando eu acho que Deus é injusto, eu estou projetando a minha injustiça. A injustiça que eu ainda trago na minha sombra e que a parábola vai trazer logo no final. O planeta não é um barco desgovernado, como a gente às vezes acredita, né? Isso é uma projeção da nossa sombra, assim como o André falou no início sobre a sombra. Exatamente é essa sombra que nós trazemos na alma. São aquelas partes da nossa consciência que precisam ser iluminadas pelo conhecimento, pelo estudo, pelo trabalho, pelo amor, porque conforme nós vamos sentar para preparar uma fala, estudar uma parábola, nós somos os que mais recebem e nós vamos nos alimentando de uma sensação de alegria por poder ver e disseminar essa certeza de que tudo está certo, de que o planeta não está à mercê, ele não está desgovernado, né? As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Tudo está no local necessário. E Jesus já disse, o escândalo há de vir, mas ai daquele que é motivo de escândalo, não é mesmo? Então, nós não vamos julgar o que está acontecendo
mas nós temos um papel de mudar o nosso padrão mental, de não entrarmos nessa sintonia que nós estamos vivenciando a cada dia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a terra é a vinha de Jesus, porque Jesus é o coordenador espiritual do planeta, né? Aí vemos-lo trabalhando desde a aurora dos séculos, desde o momento onde estavam sendo reunidos os espíritos para a formação desse planeta, né? Desde a madrugada. E aí assistimos à transformação das criaturas, que de experiência em experiência se integram no divino amor. Isso que está em Pão Nosso, do nosso querido Emmanuel. E saindo perto, na hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disseram-lhe: ide vós também para a vinha, dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da 11ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: ide vós para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha no seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelo derradeiro até os primeiros. Mateus 20, versículo 3 a 8. As horas de contratação dos trabalhadores equivalem às diferentes convocações de Deus aos seus filhos para o cultivo das virtudes. Uns começam mais cedo a cuidar dos espíritos para o bem, outros começam mais tarde. No entanto, para os bons trabalhadores, o salário é o mesmo. Não importa a hora que iniciarem, o trabalho é a regeneração, é o crescimento, é a evolução. Isso está no Evangelho dos Humildes, por Eliseu Rigonati. Os trabalhadores da primeira hora são os espíritos que contam com o maior número de encarnações, mas que não souberam aproveitá-las, perdendo oportunidades que lhe foram concedidas para o regenerarem e progredirem. Os trabalhadores contratados posteriormente simbolizam os espíritos que foram gerados há menos tempo, mas que, fazendo o melhor uso do livre-arbítrio, lograram em apenas algumas existências o progresso que os outros tardaram a realizar. Outras características, então, do processo evolutivo que nós identificamos nessa parábola ali. As condições essenciais para os trabalhadores são, aqui ele vai dando condições, né, para esse trabalho. Primeiro, a constância, o desinteresse, a boa vontade e o esforço que fazem no trabalho que assumiram. Na lavoura, na indústria, como nas artes e ciências, destacam-se sempre o operário e o mercenário. Existem aqueles que trazem a sua sombra para o trabalho, querendo apenas o viés financeiro, material, mas há aqueles que trabalham com alma, né? O materialismo, a materialidade, a ganância do ouro, arranjaram na época em que nos achamos mais escravos do que a vinha arranjou mais obreiros. Por isso, grande é a seara e poucos são os trabalhadores, né? Isso está por Karl Schuttel nas parábolas de ensino de Jesus. Merece destaque ainda o conteúdo do versículo 8, assim especificado, né? No versículo 8 diz assim: e aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Trata-se de uma ordenação divina referente ao acerto de contas, à aferição de resultados. É o momento em que se verifica o que ocorreu efetivo, progresso ou melhoria espiritual do trabalhador. Essa aferição é de grande valor, tendo em vista os investimentos posteriores, os próximos planejamentos reencarnatórios. A expressão, então, aproximando-se à noite, não está relacionada ao término de um dia que acontece após o declínio do sol. Pode indicar tanto o final de uma existência física, quanto o fechamento de um ciclo evolutivo. Nós, quando temos uma empresa, que nós fechamos
um organograma, um tempo específico que nós determinamos, nós fazemos essa avaliação de desempenho, a gente chama, né? Como que esses trabalhadores desempenharam a tarefa que foi necessária, que foi delegada a esses trabalhadores. Então, na espiritualidade também ocorre isso, e aí a gente vê isso arquetipicamente surgindo na pintura, na arte, na escultura, como aqueles desenhos de balança, de julgamento, juízo final, né? Que na realidade mais é do que a nossa consciência pesando os erros e os acertos, né? Então, arquetipicamente, nós encontramos na arte esses temas que aparecem nas parábolas. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Olha a injustiça. Como que aquele que trabalhou as horas certinha ganhou 1 denário e o outro que trabalhou 1 hora só ganhou 1 denário também, né? Olha nós projetando a nossa sombra. Nós estamos julgando a justiça divina. Percebe aonde a parábola quer chegar? Ele quer mobilizar em nós um sentimento. E o sentimento que vem muitas vezes é de injustiça. Como eu falo de justiça divina e eu pago a mesma coisa de 1 hora de trabalho pela hora completa do dia. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 denário cada um. Que absurdo! E recebendo, murmuraram contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu o igualas-te conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Jesus não tinha, o pai, o trabalhador, né, o dono da vinha, não tinha falado: você vai ganhar 1 denário por dia? Então, onde está a injustiça? Foi combinado, e a gente ainda fala, né, no senso comum, que é combinado não é caro, né? Foi combinado, 1 denário. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Aqui a parábola trabalha o mecanismo de projeção. Então, em Mateus 20, versículos 9 a 15, ele mostra o quanto nós projetamos a nossa sombra nas pessoas e acreditamos que as pessoas são injustas, que Deus é injusto, que o nosso pai é injusto, que o nosso chefe é injusto, que o marido é injusto, mas não olhamos a nossa sombra, que lá tem um mecanismo de injustiça. A injustiça está em nós, quando nós jogamos no outro esse sentimento e essa sensação de ser passado para trás, né? Então, o Emmanuel tem um livro, O Pensamento e Vida, onde ele começa o livro, é a primeira linha do primeiro capítulo. Ele diz assim, não é a psique, mas ele diz, a mente é um espelho, é a palavra que ele usa. Então, se a mente é um espelho, ele está dizendo assim: nós projetamos, porque a tarefa do espelho é projetar, entende? Se a tarefa do espelho é projetar, nós vamos projetar. É diferente para a psicologia junguiana, onde a Joana de Ângeles, ela tem essa base na psicologia analítica, da psicologia freudiana. Para Freud, projeção é um mecanismo de defesa. A gente se projeta para se defender. Para Jung, que foi um médium que recebeu esses ensinamentos da espiritualidade, não. Para Joana de Ângeles, nós projetamos porque a mente é um espelho. E já dizia isso Emmanuel lá atrás, muito antes da própria ciência da psicologia. E Jesus já disse bem antes de Emmanuel, né? Ele disse isso nessa parábola. Então, percebe-se que na vinha o Senhor não faz questão da quantidade de trabalho, mas sim da qualidade, e isso nos tira assim um fardo das costas, né? Nós não temos que viver, deixar de trabalho, família, filho, para poder servir Jesus, não. Nós temos que, aquele minuto que eu tenho, colocar o amor que eu tenho nesse trabalho. É isso que é esperado, né? E ainda mais, da permanência do obreiro até o fim. Os que trabalharem na vinha desde a manhã até a noite não mereceram maior salário do que os que trabalharam uma única hora, dada a qualidade do trabalho, né?
O pagamento que os trabalhadores recebem é o mesmo para todos os obreiros, independentemente do número de horas que tenham trabalhado. Cada hora de labor representa uma encarnação ou um período de aprendizado. Há espíritos que consomem muitas reencarnações para que se tornarem criaturas melhores. Outros realizam o mesmo processo em poucas existências corporais. Da mesma forma, existem obreiros que dependem de muitas horas para realizar uma tarefa que, feita por outros, é executada em breve espaço de tempo. Aqui fala das diferenças individuais de cada um, e nenhum deles estão errado ou certo, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma de ser no mundo, e isso não é certo, não é errado, é a forma que cada um tem. Há operários diligentes, de boa vontade, que devotaram-se de corpo e alma às tarefas que lhes são confiadas, produzem mais e melhor, em menos tempo que o comum, assim como há mercenários, os que não têm amor ao trabalho, os que se mexem somente quando são vigiados, os que estão de olhos pegados no relógio, pressurosos de que passe o dia, cuja produção evidentemente é muito menor do que a dos primeiros. E uma vez, pois, que o mérito de cada obreiro seja ferido, não pelas horas de serviço, mas pela sua produção, o que interessa ao dono do negócio saber se, para dar o mesmo rendimento, um precisa de 12 horas, 9, 6 ou até mesmo 1 hora, né? Então a quantidade não importa, mas como nós vamos desempenhar a tarefa na vinha de Jesus, né? A reencarnação deve ser vista como a manifestação da justiça divina. Então essa parábola nos fala da justiça divina porque ela está falando sobre a reencarnação e a justiça divina na reencarnação. Se nós pegarmos a maioria das religiões, não no sentido de criticar, mas no sentido de compreender, as doutrinas reencarnacionistas todas são as que consolam, porque mostram para quê. Para que o meu filho nasceu com uma deficiência desde o momento em que ele nasceu? Por que essa criança tem essa dificuldade e não outra? Porque se eu pegar uma doutrina materialista, o que explicaria? A reencarnação deve ser vista como uma manifestação dessa justiça. É significativa a oportunidade para o espírito reparar o passado de erros, reajustando-se perante a lei de Deus, e ao mesmo tempo o ensejo de progresso pelo desenvolvimento dos valores morais e intelectuais. Então, estar na Terra, principalmente nesse momento evolutivo, é uma bênção. Ah, mas nós estamos sofrendo, sim, nós estamos sofrendo e muito. E eu acredito que isso ainda piore muito, mas é necessário para o nosso desenvolvimento moral e intelectual e o nosso desenvolvimento espiritual. Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros são os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos, né? Os indivíduos escolhidos serão os primeiros no reino dos céus, porque souberam aprofundar integralmente os trabalhos na vinha do Senhor ao longo das sucessivas reencarnações. Não temeram as lutas nem os desafios impostos pelas provações, sempre agindo como alunos aplicados. Eles são os que trabalharam, os trabalhadores de última hora, né? Vou passar um pouquinho aqui. Continua o espírito da verdade, né? Deixa eu ver. A parábola dos trabalhadores da vinha deve calar fundo aos espíritas. Porque esse desenhinho que eu coloquei ali do lado não é por acaso. Ele não foi escolhido porque eu achei bonitinho, não. Esse desenho, no momento em que Kardec estava sistematizando a doutrina espírita, foi feito esse desenho, foi descrito, e aí eles desenharam, né, a uva, o cacho de uva, as folhas, a vinha, como essa relação entre o espírito e a matéria, de alguma maneira simbolizando a necessidade do corpo físico para esse espírito se desenvolver. E é uma vinha, é uma videira, né? Um cacho, é uma parreira de uva, né? Então, de alguma forma, diz respeito ao espiritismo também,
não apenas, mas principalmente àqueles que têm o conhecimento da reencarnação, que compreende como que esse espírito, ele tem essa dualidade corpo-alma, como ele precisa da matéria para que ele se evolua, né? Em razão do conhecimento que possuem a respeito da realidade espiritual, da necessidade da prática da caridade e com a base na transformação moral. Por isso que diz respeito também, principalmente a nós e as outras doutrinas reencarnacionistas, né? Nesse sentido, é sempre útil lembrar que essas recomendações do Espírito da Verdade, né? E aí eu vou ler a recomendação na íntegra do Espírito de Verdade, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5. O Espírito de Verdade diz assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse, sem outro móvel senão a caridade. E continua: ditosos os que hajam dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós, que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Deus procede nesse momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante das suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Agora vamos, o tempo urge, nós precisamos fazer então um viés psicológico da parábola. Não tinha como deixarmos de lado Joana, nossa querida, né, que nos traz no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Ela nos diz assim: esse texto evangélico à luz da psicologia profunda trabalha contra a sombra do poder-prazer, diluindo o ego ambicioso e perverso ante as claridades do self consciente, as suas responsabilidades e edificação da criatura humana. Então não foi por acaso que o André fez a leitura a respeito da sombra, né? Porque essa parábola também traz a projeção da sombra, o quanto nós ainda projetamos a sombra, e para que nós não vejamos, principalmente nesse momento do planeta, uma injustiça, nós temos que olhar para nós. Não adianta eu olhar para fora e fazer greve, e fazer tumulto e quebrar tudo, se eu não parar e olhar para mim o que eu posso fazer diante das injustiças que eu ainda cometo. No contexto do comportamento histórico-sociológico, as pessoas buscam estar em primeiro lugar, ou seja, buscam o destaque social, agradando o ego, sempre necessitando de emulação, do prazer da posse, transformando a existência em um calvário de lutas interminas, pois foi educado para o triunfo na sociedade, mediante as propostas hedonistas do prazer a qualquer custo. Então, nós ainda vivemos com aquela falsa ideia de que nós precisamos ter, em detrimento ao ser. Eu não tenho que ser cristão, eu tenho que ter bens. E para isso eu vou deixando de convívio com a família, deixando o convívio na casa espírita, para que eu possa correr atrás dos bens materiais, acreditando que eu preciso ter. Porque é uma exigência capitalista da nossa sociedade. É isso que nos é passado. Jesus conclamou aos que ouviram o progresso mediante o trabalho. E assim, os que exaltam, sempre procurando os primeiros lugares na terra, serão os últimos, e aqueles que sofrem, despojando-se da cobiça e do orgulho, serão os primeiros. O egoísmo cega os primeiros para a realidade existencial. Então, quando a pessoa está presa ao ter, ela se esquece do ser.
Segundo Joana de Ângeles, os profetas foram os trabalhadores de primeira hora. Então aqui ela traz, né, a exemplificação. Quem foram os primeiros trabalhadores, né? Segundo a visão dela, foram os profetas. Eles trouxeram a notícia da vida espiritual, da justiça divina, das consequências dos atos morais em relação ao próprio ser. Enfrentaram o solo áspero dos corações e não desistiram diante das dificuldades, né? Muitos foram mortos, os cristãos primitivos em fogueiras, eles foram, sofreram muitas perseguições. Os trabalhadores da segunda hora, segundo Joana, foram os intelectuais, os mártires, os pais da igreja, os missionários do bem, os lutadores da solidariedade humana que auriram os ensinamentos recebidos e os exemplos que continuaram trabalhando a terra, ingrata dos sentimentos terrestres, na luta contra a sombra coletiva, né? Isso está no Evangelho à luz da psicologia profunda, né? Então, o quanto que eles sofreram a projeção da sombra coletiva e foram queimados e foram dizimados para que as ideias ficassem apagadas. E, ao contrário, isso só fizeram com que essa ideia viesse com uma força maior. Os trabalhadores da última hora, então, né, por fim, veio a revelação espírita, que traz desaguar no oceano do mundo espiritual todas as propostas da imortalidade, que é desvelada pela mediunidade, pela justiça divina atestada pela reencarnação e confirmada pelos fatos e pela experiência da fé raciocinada e lógica. Então nós temos que acreditar pela fé raciocinada, não mais o maravilhoso e o sobrenatural, não mais aquele fato que nos, nossa, que coisa maravilhosa, mas não, isso é possível. Jesus já disse, vós sois deuses. Então nós temos condições para fazer muito que nós ainda não sabemos. Se nós entrarmos, o que já lá no templo de Delfos já está escrito, conhece a ti mesmo. Se nós nos conhecêssemos um pouquinho mais, nós saberíamos que nós podemos mudar muita coisa. Mas nós não sabemos, nós ficamos criticando o governo, criticando tudo que está aí e esquecemos de nós mesmos. Muitos desses trabalhadores retornaram para dar cumprimento a encarnações fracassadas, solicitando a bênção do recomeço e da reparação. E tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que eu amo, eu acho que é a que eu mais, eu repito para mim toda hora, né? Eu repito assim, reconhece-se, não é minha, do Livro dos Espíritos, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. Então nós vamos cair? Claro que vamos. Paulo já dizia, né, que ele não fazia todo o bem que ele queria, mas ele ainda faz o mal que ele não queria, que é a sombra, ela nos toma, e muitas vezes nós somos grossos, nós somos, ofendemos, nós fazemos coisas que depois a gente fica, nos sentimos mal, mas a partir do momento que nós nos esforçamos para domar essas más inclinações, é isso que conta. Não quer dizer se nós vamos sair daqui, se nós temos que acertar sempre, não, nós vamos errar, e é errando que nós vamos ter oportunidade de reparação. E isso é mais além, né, nos traz um alento, nos traz um ânimo para continuar. Se não é aquilo, não vou acertar mesmo, por que eu vou cuidar disso? Eu vou cuidar da vida e pronto, vou esquecer disso tudo, porque não vale a pena, porque dá muito trabalho, né? Recomenda a benfeitora aos espíritas conscientes, não é aos espíritas que ela está falando. Ela está falando sobre aqueles conscientes, as que têm consciência dessas questões. Mesmo aqueles que se equivocaram, então não é o erro ou o acerto que vai fazer com que a gente seja o verdadeiro espírita, e agora recomeçam em condições melhores, cabem nesse momento graves compromissos, que não podem e nem devem ser postergados, quais sejam os de proclamar a nova era, de demonstrar a existência do mundo causal, a alteridade do espírito ao corpo, os recursos da conduta correta, os pensamentos edificantes da ação do bem ininterrupto. Aqui na página 176, ela nos fala qual é o trabalho dos trabalhadores da última hora. É esse. Eu preciso manter o pensamento edificante. Então eu preciso deixar de ficar tantas horas do dia assistindo todos esses documentários, que claro que é importante, mas eu entro nessa sintonia e eu começo a julgar e eu começo a
ficar nessa massa. Eu preciso sair disso. Então eu preciso da oração, eu preciso da prece, eu preciso ouvir uma música que me tire um pouco disso. Claro que eu não vou ser um alienado e vou deixar de assistir televisão. Não, eu vou manter o contato com a realidade, eu vou ter uma noção do que se passa. Mas não somente isso. Joana prossegue. O trabalhador convidado pela consciência lúcida do dever é estimulado a superar o ego, esse meu eu que quer as coisas, a investir as suas melhores energias na vivência da divulgação da mensagem evangélica sem jaça, na página 176. Para ela ser útil em toda e qualquer circunstância, favorecer o progresso, viver com dignidade, são algumas expressões do dever diante da vida. O dever diante da vida. E esse daqui eu vou deixar, mas eu quero colocar um pouco o Emmanuel, né? O livro da Esperança, Emmanuel diz: o espírita é chamado à função de viga robusta, suscetível de mostrar que nem tudo se perdeu. Há quem diga que a humanidade já em processo de degeneração, que a gente tem visto, mas a gente às vezes acredita que isso é verdadeiro. O espírita, olha a nossa função, é convidado a guardar-se para a célula sadia, capaz de abrir o caminho à recuperação do organismo social. Olha a nossa tarefa de transformadores sociais. Sintetizando, para que a gente possa começar a encerrar, né? O reino dos céus é o governo espiritual de Jesus, considerado também o pai de família. A madrugada é o início de uma existência, é o período evolutivo. Assalariar é o processo de convidar por vias de educação moral. A vinha é o campo do mundo, onde se adquirem valores morais. E o cair da tarde é o fim de um processo. Amélia Rodrigues, então, nesse livro maravilhoso, Dias Venturosos, ela conclui, né? Vamos fechar a nossa fala da manhã com esse pensamento de Amélia, que ela diz: os verdadeiros cristãos, no entanto, que não possuem tesouros que gastam, se roubam, se perdem, despertam disputas e paixões, oferecem o que têm, distendem e promovem a criatura, impulsionando-o para a felicidade, para caminhar por si mesma no rumo da libertação. Não doam coisas, doam a si próprios. Não possuem moedas, mas o amor. Então, meus irmãos, ser um trabalhador da última hora não é fácil, mas também não é tão difícil. Basta que nós possamos ter essa postura ativa de doarmos o que temos de melhor para os nossos irmãos, e fazendo isso, seremos aqueles que primeiro receberemos dessa justiça divina. Claro que não vamos fazer isso com interesse, né? Mas Jesus já disse, é dando que se recebe, é perdoando que somos perdoados. Desculpa, oração de São Francisco. E é morrendo que nós vivemos para a vida eterna. Então nós precisamos destes verbos de ação. Nós temos que bater para que a porta nos abra. Nós temos que buscar para achar. Então não é mais tempo de ficarmos em casa de braços cruzados, achando que o mundo vai mudar. Ele vai mudar, independente da nossa vontade. Nós também mudaremos, mas nós podemos apressar esse processo. Nós podemos trabalhar ativamente nesse processo de transformação espiritual que o planeta está sofrendo. Então seriam estas palavras que eu tinha para a manhã de hoje, que Jesus possa nos envolver neste momento, nos acolher, que nós possamos abrir nesse momento em que será feito esse fechamento, abrir os nossos corações em prece, em pensamento, para que possamos pedir aquilo que estamos realmente necessitando, mas pedindo a fé, pedindo o consolo, que nós possamos olhar para as nossas sombras sem julgar a nossa sombra e sem nos crucificarmos mais. Não dá mais para ficar se flagelando, né? Nós temos que amar as nossas sombras. Jung tem uma frase linda que ele diz assim: quando nós descobrirmos que o próximo o pobre mais pobre que necessita da nossa caridade é a nossa sombra, é esse nosso lado que erra,
nós conseguiríamos acolhê-lo e fazer essa caridade maior que é conosco mesmo, entendendo que errar nós vamos, mas tendo a consciência de onde nós erramos, nós conseguiremos transformar isso. Muito obrigada.